Milionário deixou a sua namorada para ir comprar leite. Anos depois a viu com 3 filhos. O reflexo no espelho mostrava Helena Menezes em seu vestido de noiva. Uma visão que ela havia sonhado desde menina. Os detalhes em renda francesa emolduravam perfeitamente sua silhueta delicada, enquanto o véu cascade descia como uma cachoeira de tule sobre seus cabelos castanhos cuidadosamente arrumados. Sua mãe, Dona Célia, ajustava os últimos detalhes do vestido com olhos marejados de emoção. "Filha, você está perfeita. Ricardo vai ficar sem palavras quando te ver entrando na igreja", disse Célia, admirando sua única filha. Helena sorriu, tentando conter a ansiedade que fazia seu coração bater mais forte. Ricardo Monteiro, seu noivo há 2 anos, era considerado um dos empresários mais promissores de São Paulo. Herdeiro de um império de tecnologia, ele havia conquistado Helena não com seu dinheiro ou status social, mas com seu jeito carinhoso e promessas de um futuro extraordinário juntos. O celular tocou, quebrando o momento de contemplação. Era Ricardo. "Amor, surgiu um imprevisto. Preciso resolver algo rapidamente antes da cerimônia. Vou passar no mercado para comprar leite para o café da manhã de amanhã, nosso primeiro dia como casados. É rapidinho. Prometo que chego a tempo", disse ele com sua habitual voz tranquila. Helena riu, achando graça da preocupação do noivo com um detalhe tão trivial em um momento tão importante. "Ricardo, temos um casamento em 2 horas. O leite pode esperar até amanhã. Você me conhece, amor, sou precavido demais. É rapidinho, juro. Te amo." A ligação se encerrou, e Helena voltou sua atenção aos preparativos finais. As horas seguintes, no entanto, transformariam sua vida de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Na igreja, os convidados começavam a chegar. O altar estava magnificamente decorado com orquídeas brancas, as favoritas de Helena. A família Monteiro ocupava as primeiras fileiras, todos impecavelmente vestidos, representando a elite paulistana. Do outro lado, a família mais modesta de Helena, orgulhosa de ver sua menina prestes a realizar seu sonho. 1 hora se passou. Ricardo não atendia mais às ligações. 2 horas se passaram. Os murmúrios dos convidados cresciam. 3 horas se passaram. O padre, constrangido, sugeriu que todos fossem para casa. Helena permaneceu sentada no banco da igreja, ainda em seu vestido de noiva, enquanto os convidados se retiravam em meio a cochichos e olhares de pena. Sua mãe segurava sua mão, sem saber o que dizer para consolar a filha que tinha acabado de ser abandonada no altar. "Ele vai voltar, mãe. Deve ter acontecido algo grave", Helena repetia mais para si mesma do que para os outros, suas mãos apertando o buquê de flores até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas Ricardo não voltou. Não naquele dia, nem nos dias que se seguiram. As ligações iam direto para a caixa postal. As mensagens ficavam sem resposta. A família dele alegava não saber de seu paradeiro, embora Helena suspeitasse que estivessem mentindo. 1 semana depois, ainda sem notícias, Helena recebeu um envelope. Dentro, apenas uma nota fiscal de 1 litro de leite comprado em um mercado de beira de estrada e um bilhete escrito às pressas. "Sinto muito, não posso fazer isso. Não me procure." O mundo de Helena desabou. Tudo o que ela havia planejado, sonhado e construído nos últimos anos havia se transformado em pó em questão de horas. As palavras de amor, as promessas de futuro, os planos compartilhados, tudo havia sido varrido por um vento cruel do destino, deixando apenas o vazio e a dor da traição. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também o destino de outras pessoas que ainda nem existiam. Ela não seria mais a noiva abandonada, a história triste que as pessoas comentariam nos cafés da cidade. Precisava recomeçar em outro lugar onde ninguém conhecesse sua história. O que Helena não sabia, enquanto fazia as malas com mãos trêmulas e olhos vermelhos de tanto chorar, era que carregava consigo mais do que apenas sonhos despedaçados. Em seu ventre, 3 pequenas vidas começavam a se formar, um segredo que só seria revelado semanas depois, quando já estivesse longe de tudo e todos que conhecia. O destino, em sua misteriosa sabedoria, havia decidido que aquele não seria o fim de sua história,
mas apenas o começo de uma jornada muito maior do que ela poderia imaginar. O ônibus cortava a estrada sob o céu estrelado de uma noite de março. Helena observava as luzes das cidades passando pela janela, cada quilômetro deixado para trás, representando um passo adiante em sua fuga de São Paulo. Seu destino. Florianópolis, uma cidade onde ninguém conhecia sua história, onde poderia ser apenas mais uma entre tantos que buscavam recomeçar. Em sua bolsa, além de algumas roupas e documentos, carregava suas economias, dinheiro que havia guardado para a lua de mel dos seus sonhos. Agora, esse dinheiro seria seu colchão de segurança até conseguir se estabelecer. Sua mãe, Dona Célia, havia implorado para que ficasse, mas Helena sabia que precisava dessa distância para cicatrizar suas feridas. "Você vai se arrepender de fugir assim, filha", foram as últimas palavras de sua mãe no terminal rodoviário. "Mas se precisar, estarei sempre aqui." As primeiras semanas em Florianópolis foram um misto de desafio e libertação. Helena alugou um pequeno apartamento próximo à praia do Campeche e conseguiu um emprego como professora de português em uma escola particular, sua formação em letras finalmente sendo útil para algo além de corrigir os e-mails corporativos de Ricardo. Foi durante uma manhã aparentemente comum, cerca de 2 meses após sua chegada, que sua vida deu mais uma reviravolta inesperada. Os enjoos que vinha sentindo não eram apenas estresse, como imaginava. O teste de gravidez positivo em suas mãos era apenas o começo de uma série de descobertas que a deixariam ainda mais atordoada. "Senhora Menezes, tenho uma notícia que vai surpreendê-la", disse Dr. Paulo, o obstetra, enquanto realizava o primeiro ultrassom. Seu sorriso era gentil, mas suas palavras seguintes fizeram Helena sentir como se o chão sumisse sob seus pés. "A senhora está esperando trigêmeos." O consultório girou por alguns segundos. Trigêmeos. 3 bebês. 3 pequenas vidas crescendo dentro dela. Frutos daquela última noite com Ricardo, quando celebravam seu último dia como solteiros. A ironia do destino tinha um senso de humor peculiar. "Mas como vou criar 3 crianças sozinha?", murmurou Helena, mais para si mesma do que para o médico. Dr. Paulo, que já havia sido informado de sua situação, respondeu com a sabedoria de quem já viu muitas histórias diferentes em seu consultório. "Um dia de cada vez, Helena. Um dia de cada vez." Naquela noite, sentada na varanda de seu pequeno apartamento, observando o mar ao longe, Helena permitiu-se, pela primeira vez, desde que descobriu estar grávida, sonhar com o futuro. Suas mãos acariciaram seu ventre ainda plano, imaginando como seriam aquelas 3 crianças. Teriam os olhos azuis de Ricardo? Seu sorriso? Seu jeito de franzir a testa quando estava concentrado? A ideia de contar a Ricardo sobre a gravidez passou por sua mente, mas foi rapidamente descartada. O homem que a abandonou no altar não merecia saber sobre essas vidas. Além disso, como poderia ter certeza de que ele não faria com os bebês o mesmo que fez com ela? Criar expectativas apenas para desaparecer? Os meses seguintes foram uma montanha-russa de emoções e adaptações. Sua barriga crescia rapidamente, chamando a atenção por onde passava. Na escola, seus alunos começaram a especular sobre quem seria o pai, mas Helena mantinha um sorriso sereno e desconversava com elegância. Dona Célia, ao saber da gravidez através de uma ligação emocionada de Helena, não pensou 2 vezes antes de fazer as malas e se mudar para Florianópolis. "Você pode querer fugir do mundo, filha, mas não vou deixar você enfrentar isso sozinha", disse ela ao chegar, trazendo consigo o aconchego que só uma mãe pode oferecer. Com a ajuda de sua mãe, Helena começou a preparar o pequeno apartamento para a chegada dos trigêmeos. 3 berços foram dispostos no que antes era seu escritório. As paredes foram pintadas com cores suaves, e pequenas roupas começaram a se acumular em gavetas cuidadosamente organizadas. Durante as noites, quando o silêncio tomava conta do apartamento e só se ouvia o barulho das ondas ao longe, Helena conversava com seus bebês. Contava histórias, fazia promessas e principalmente jurava que eles nunca conheceriam o abandono que ela conheceu. Seriam amados, protegidos e teriam toda a estabilidade que ela pudesse proporcionar. "Vocês são minha força agora", sussurrava ela.
sentindo os movimentos suaves em sua barriga, como se as 3 pequenas vidas respondessem ao seu amor. E juntos, vamos construir nossa própria história de felicidade. O que Helena não imaginava era que o destino ainda reservava muitas surpresas em seu caminho. Por enquanto, concentrava-se em sua nova realidade. Seria mãe de trigêmeos, uma missão que exigiria toda a sua força e coragem. Mas pela primeira vez desde aquele dia fatídico na igreja, sentia-se verdadeiramente esperançosa quanto ao futuro. O dia 15 de outubro chegou com uma brisa suave típica da primavera florianopolitana. Helena estava na reta final da gravidez quando sentiu as primeiras contrações. Os trigêmeos, aparentemente, haviam decidido que era hora de conhecer o mundo. "Mãe, acho que chegou a hora", disse Helena, segurando a barriga enquanto respirava profundamente, como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. As próximas horas foram intensas. Na maternidade, uma equipe completa se preparava para receber os 3 bebês. Dr. Paulo, que havia acompanhado toda a gestação, coordenava pessoalmente o procedimento. "Vai dar tudo certo, Helena. Confie em mim." Gabriel foi o primeiro a nascer, com um choro forte que ecoou pela sala. 5 minutos depois, veio Marina, silenciosa e observadora. Por último, Lucas completou o trio, bocejando como se já estivesse cansado da agitação. "São perfeitos", sussurrou Helena, emocionada, quando finalmente pôde segurar os 3 em seus braços. Cada um deles tinha uma característica única que os diferenciava. Gabriel nasceu com uma pequena marca de nascença atrás da orelha direita. Marina tinha um cacho rebelde no alto da cabeça e Lucas apresentava um sorriso torto que lembrava dolorosamente o de Ricardo. Os anos que se seguiram foram uma mistura de alegria, desafios e descobertas. Helena descobriu em si uma força que não sabia que possuía. Com a ajuda fundamental de Dona Célia, estabeleceu uma rotina que permitia conciliar o trabalho na escola com os cuidados dos trigêmeos. O pequeno apartamento no Campeche tornou-se um lar cheio de vida e risadas. As paredes, antes brancas e impessoais, foram decoradas com desenhos coloridos e marcas de mãozinhas. O chão frequentemente estava coberto de brinquedos, e o som de 3 risadas diferentes preenchia cada cômodo. À medida que cresciam, as personalidades dos trigêmeos começaram a se manifestar de maneira distinta. Gabriel, o mais velho por minutos, mostrava-se protetor e responsável desde cedo, sempre cuidando dos irmãos. Marina desenvolvia uma curiosidade insaciável pelo mundo, fazendo perguntas que muitas vezes deixavam os adultos sem resposta. Lucas, o caçula, era o artista da família, expressando-se através de desenhos e músicas improvisadas. Helena conseguiu não apenas se manter como professora, mas prosperou em sua carreira. Sua dedicação e carisma a levaram a ser promovida a coordenadora do ensino fundamental, permitindo uma vida confortável para sua família, não convencional. O dinheiro não era abundante como seria se estivesse casada com Ricardo, mas havia amor de sobra para compensar qualquer carência material. "Mamãe, por que não temos um papai como as outras crianças?" perguntou Marina certo dia, durante o café da manhã, quando as crianças tinham 4 anos. O coração de Helena apertou, mas ela já havia se preparado para essa pergunta inevitável. "Algumas famílias são diferentes, meu amor. A nossa é especial porque temos a vovó Célia, que vale por qualquer pai, não é?" As crianças pareceram satisfeitas com a resposta naquele momento, mas Helena sabia que perguntas mais difíceis viriam com o tempo. Por enquanto, concentrava-se em criar memórias felizes com seus filhos. Passeios na praia aos domingos, piqueniques no parque, sessões de cinema improvisadas na sala com direito a pipoca e cobertores. Em uma dessas tardes de domingo, enquanto observava seus 3 tesouros brincando na areia da praia, Helena refletia sobre como sua vida havia mudado nos últimos 5 anos. A dor do abandono ainda existia, guardada em algum lugar de seu coração, mas já não machucava como antes. Seus filhos haviam preenchido seu mundo de uma maneira que nenhum amor romântico jamais conseguiria. "Sabe, filha", disse Dona Célia sentada ao seu lado sob o guarda-sol, "às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de grandes decepções." Helena sorriu, observando Gabriel construir um castelo de areia,
enquanto Marina coletava conchinhas e Lucas desenhava formas na areia com um graveto. Cada um deles carregava traços de Ricardo, os olhos azuis, o formato do rosto, certos gestos, mas eram, acima de tudo, extensões do amor e da força de sua mãe. O que Helena não sabia era que, naquele exato momento, o destino começava a tecer novos caminhos que trariam de volta ao seu presente o passado que ela tanto se esforçara para deixar para trás. Em breve, sua vida pacata em Florianópolis seria chacoalhada por um encontro que mudaria tudo novamente. Mas, por enquanto, naquela tarde ensolarada de domingo, ela era apenas uma mãe feliz, agradecida por suas 3 estrelas que iluminavam seus dias e davam sentido à sua existência. A expansão da Monteiro Tech para o sul do país não era apenas mais um movimento empresarial para Ricardo Monteiro. Após 5 anos focado exclusivamente em negócios, viajando pelo mundo e expandindo o império tecnológico de sua família, ele sentia um vazio que nenhum sucesso profissional conseguia preencher. A decisão de abrir uma filial em Florianópolis parecia puramente estratégica. A cidade estava se tornando um polo de tecnologia, apelidada de Silicon Valley brasileira. Mas algo dentro dele, algo que não conseguia explicar, o impelia a estar pessoalmente presente nesse projeto. Naquela manhã de sábado, enquanto caminhava pelo Parque do Córrego Grande para clarear a mente antes de mais uma semana de reuniões, Ricardo não imaginava que seu mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. Foi o som de uma risada infantil que primeiro chamou sua atenção. Algo naquela risada o fez parar, como se uma corda invisível puxasse seu coração. Virando-se na direção do som, seus olhos encontraram uma cena que o deixou paralisado. 3 crianças, aparentemente da mesma idade, brincavam próximas a um banco do parque. Mas não foi apenas a sincronia das crianças que o impactou. Foi o perfil inconfundível da mulher que as observava. Helena. Seu cabelo estava mais curto, sua postura mais confiante, mas era indiscutivelmente ela, a mulher que ele havia abandonado no altar 5 anos atrás. Lucas, cuidado com sua irmã. Gabriel, não suba tão alto. A voz de Helena soava simultaneamente preocupada e carinhosa, enquanto supervisionava as crianças no playground. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem. As crianças, que ele calculou terem cerca de 5 anos, tinham características impressionantemente familiares. O menino que ajudava a irmã tinha seus olhos azuis. O que estava no trepa-trepa franzia a testa exatamente como ele. E a menina? Seu sorriso era o mesmo que ele via todas as manhãs no espelho. Não pode ser, murmurou para si mesmo, sentindo uma onda de realização o atingir como um tsunami. Helena ainda não o tinha notado, completamente absorta na tarefa de cuidar dos 3 pequenos. Dona Célia, que estava sentada ao seu lado no banco, levantou-se para ajudar um dos meninos que havia se desequilibrado no balanço. Ricardo permaneceu ali, escondido parcialmente por uma árvore, observando a cena se desenrolar como um espectador de sua própria vida alternativa. Uma vida que poderia ter sido sua, se não tivesse fugido naquele dia. "Mamãe, olha o que eu desenhei!" gritou um dos meninos correndo em direção a Helena com um papel na mão. Era um desenho de 5 pessoas, 3 pequenas, uma maior, e uma figura que parecia ser uma senhora mais velha. "É linda nossa família, Lucas", Helena respondeu, abraçando o filho. "Mas por que você usou tanto azul?" "Porque é a cor dos nossos olhos, ué", respondeu o pequeno artista, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Aquela resposta inocente foi como uma flecha atravessando o coração de Ricardo. Não havia mais dúvidas. Aquelas crianças, aqueles trigêmeos adoráveis, eram seus filhos. Filhos cuja existência ele desconhecia completamente. Filhos que cresceram sem um pai, porque ele havia sido covarde demais para enfrentar seus próprios medos e inseguranças. Memórias daquela época inundaram sua mente. O pânico que sentiu nos dias que antecederam o casamento, o medo paralisante de não estar à altura das expectativas, a pressão familiar para manter o império dos Monteiro. Em vez de conversar com Helena, de compartilhar suas angústias, ele havia escolhido a fuga, uma decisão que agora percebia ter afetado muito mais vidas do que imaginava. Naquele momento, observando Helena com os trigêmeos, Ricardo sentiu algo despertar dentro dele.
Não era apenas culpa ou arrependimento, era uma necessidade visceral de fazer parte daquelas vidas, de conhecer aquelas crianças, de tentar, de alguma forma, reparar o tempo perdido. Mas como se aproximar depois de tanto tempo? Como explicar seu desaparecimento? Como pedir perdão por um abandono que havia resultado em tantas consequências? Enquanto essas perguntas giravam em sua mente, Ricardo não percebeu que Dona Célia o havia avistado. A senhora, que nunca esquecera o rosto do homem que partira o coração de sua filha, empalideceu ao reconhecê-lo. O destino havia finalmente entrelaçado novamente os caminhos de Helena e Ricardo. A partir daquele momento, nada seria como antes para nenhum dos envolvidos nessa história. Dona Célia sentiu o sangue gelar nas veias ao reconhecer Ricardo. Por um momento, pensou em alertar Helena, mas algo a fez hesitar. Anos de sabedoria lhe diziam que aquele momento precisava ser cuidadosamente administrado. Aproximando-se discretamente de Ricardo, que ainda permanecia paralisado observando a cena familiar, Dona Célia sussurrou com uma voz que mesclava firmeza e contenção. Se você der um passo na direção deles agora, vai destruir 5 anos de reconstrução. Me encontre no café da esquina em 10 minutos. Ricardo, pego de surpresa pela abordagem direta de sua ex-sogra, apenas assentiu silenciosamente. Dona Célia retornou ao banco como se nada tivesse acontecido, enquanto ele se afastava lentamente, lançando um último olhar para a família que acabara de descobrir. Vovó, por que a senhora está tão pálida? Perguntou Marina, sempre atenta aos detalhes. Deve ser o sol, meu amor. Helena, querida, vou dar uma passadinha na padaria para comprar pão para o lanche. Volto logo. No café, Ricardo já a esperava, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Dona Célia sentou-se à sua frente, encarando-o com uma mistura de mágoa e compaixão. Eles são meus, não são? Foi a primeira coisa que Ricardo conseguiu dizer, sua voz embargada de emoção. Agora você quer saber? Depois de 5 anos... Dona Célia respirou fundo, controlando a vontade de ser mais dura. Sim, Ricardo, são seus filhos, Gabriel, Marina e Lucas. 3 crianças maravilhosas que cresceram sem pai porque você decidiu ir comprar leite e nunca mais voltou. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, tentando processar tudo. Por que Helena nunca me contou? Contar como, Ricardo? Você sumiu do mapa, trocou de número, bloqueou e-mails. A única coisa que deixou foi uma nota fiscal de leite e um bilhete pedindo para não ser procurado. Helena descobriu a gravidez semanas depois, quando já estava aqui em Florianópolis. As palavras de Dona Célia eram como punhaladas em seu peito. Cada detalhe revelado aumentava o peso de sua culpa. Preciso falar com ela, explicar... Explicar o quê? Que você teve um ataque de pânico? Kerr não estava pronto para o casamento. Sabe quantas noites Helena chorou? Sabe como foi difícil para ela construir tudo sozinha? Ricardo engoliu em seco. Eu era imaturo, estava assustado com todas as responsabilidades, a pressão da família. Mas mudei, Dona Célia. Esses anos todos me transformaram. Bonito discurso, respondeu ela, com um sorriso triste. Mas aquelas crianças não precisam de um pai arrependido. Elas precisam de alguém que as ame incondicionalmente, que esteja presente nos momentos bons e ruins. Helena conseguiu dar isso a ele sozinha. Por favor, implorou Ricardo, me ajude a fazer parte da vida deles. Não quero mais fugir das minhas responsabilidades. Dona Célia estudou o homem à sua frente. Não era mais aquele rapaz assustado de 5 anos atrás. Havia maturidade em seu olhar, peso em suas palavras. Vou propor algo, disse ela, após alguns momentos de reflexão. Helena leva as crianças ao parque todo sábado. Se você realmente quer fazer parte da vida deles, comece observando de longe. Deixe que eu prepare o terreno. Converse com Helena. Um choque dessa magnitude pode destruir todo o equilíbrio que ela construiu. E quanto às crianças? Por enquanto, você será apenas mais um frequentador do parque. Nada de aproximações, nada de conversas. Primeiro precisamos ver como Helena vai reagir a tudo isso. Ricardo assentiu, compreendendo que precisaria ter paciência. Obrigado, Dona Célia. Sei que não mereço essa chance. Não está fazendo isso por você, Ricardo, interrompeu ela, levantando-se. Estou fazendo pelos meus netos. Toda criança merece conhecer suas origens.
mas isso precisa acontecer da maneira certa. Quando Dona Célia retornou ao parque, encontrou Helena e as crianças exatamente como os havia deixado. Seu coração pesava com o segredo que agora carregava, mas sabia que precisava encontrar o momento certo para revelar a verdade. "Trouxe o pão, vovó?" perguntou Gabriel, correndo em sua direção. "Ah, meu amor, a padaria estava tão cheia que desisti", respondeu ela, abraçando o neto e sentindo as lágrimas se formarem em seus olhos ao perceber, mais do que nunca, o quanto ele se parecia com o pai. A tarde continuou normalmente para a família, mas para Dona Célia cada risada, cada gesto das crianças agora carregava um novo significado. Em breve, aquele pequeno mundo que Helena havia construído com tanto amor e dedicação seria sacudido por revelações há muito tempo enterradas. Durante a semana que se seguiu ao encontro com Ricardo, Dona Célia mal conseguiu dormir. O peso do segredo a consumia, principalmente quando observava os pequenos gestos cotidianos que agora pareciam gritar a paternidade dos trigêmeos. O jeito como Gabriel ajeitava o cabelo, idêntico ao de Ricardo, a forma analítica com que Marina examinava tudo ao seu redor, o sorriso torto de Lucas. Helena, por sua vez, começou a notar algo diferente no comportamento de sua mãe. "Mãe, está tudo bem? A senhora anda tão pensativa", perguntou ela durante o jantar, depois que as crianças foram dormir. "É a idade, filha. Às vezes a gente fica assim, reflexiva", desconversou Dona Célia, mas seu olhar inquieto atraía. Na Monteiro Tech, Ricardo mergulhou no trabalho de expansão da empresa em Florianópolis, com renovada energia. Escolheu pessoalmente um escritório com vista para o parque, onde havia visto sua família pela primeira vez. Cada sábado, pontualmente às 10 horas, ele se sentava em um banco distante, observando os trigêmeos brincarem. Numa dessas manhãs, Marina quase o descobriu. A menina, curiosa como sempre, aproximou-se do banco onde ele estava sentado, atraída por seu notebook com adesivos coloridos. "Que legal seu computador", disse ela, fazendo Ricardo congelar. "Marina, não fale com estranhos", Helena chamou de longe, e a menina correu de volta para junto da mãe, deixando Ricardo com o coração aos pulos. Aquele pequeno momento de interação, embora breve, foi suficiente para fortalecer ainda mais sua determinação de fazer parte da vida dos filhos. No domingo seguinte, ele procurou Dona Célia novamente. "Não aguento mais essa situação", confessou ele. "Preciso contar a verdade para Helena." Dona Célia suspirou profundamente. "Tenho pensado muito nisso. Helena merece saber, mas precisamos fazer isso da maneira certa." Juntos elaboraram um plano. Dona Célia começaria preparando o terreno, relembrando sutilmente o passado, tentando entender como Helena se sentia em relação a Ricardo após todos esses anos. Na noite seguinte, enquanto ajudava Helena a dobrar as roupas das crianças, Dona Célia iniciou a delicada missão. "Filha, você nunca pensou em contar para as crianças sobre o pai delas?" Helena paralisou por um momento, uma pequena camiseta de Gabriel ainda em suas mãos. "Por que está me perguntando isso agora, mãe? Eles estão crescendo, logo vão fazer mais perguntas. Marina já é tão observadora." "Eles têm a nós duas, é o suficiente", respondeu Helena, mas sua voz tremeu levemente. "E se um dia Ricardo aparecesse?" Helena largou a camiseta que segurava, encarando sua mãe com uma mistura de surpresa e desconfiança. "Mãe, por que você está falando dele? Aconteceu alguma coisa que eu preciso saber?" Dona Célia sentiu o momento crucial se aproximar. Era agora ou nunca. "Filha, sente-se aqui do meu lado. Precisamos conversar." Helena obedeceu, seu coração acelerando, com um pressentimento que não sabia explicar. "No sábado passado, no parque", começou Dona Célia, mas foi interrompida por um barulho vindo do quarto das crianças. "Mamãe, o Gabriel está com febre", gritou Marina, aparecendo na porta da sala. Helena levantou-se num pulo, correndo para o quarto. Gabriel estava realmente ardendo em febre, seu rostinho vermelho e quente. A conversa com Dona Célia teria que esperar. Os filhos sempre vinham em primeiro lugar. As horas seguintes foram dedicadas a cuidar de Gabriel. Compressas frias, antitérmico, muito carinho e atenção. Marina e Lucas, preocupados com o irmão, não desgrudavam da cama dele. Observando a dedicação de Helena com os filhos,
Dona Célia sentiu ainda mais o peso de seu segredo. Como contar a verdade sem destruir essa harmonia que sua filha havia construído com tanto esforço? Na manhã seguinte, enquanto Gabriel se recuperava lentamente, Helena voltou ao assunto. Mãe, o que a senhora ia me dizer ontem sobre Ricardo? Dona Célia sentiu seu coração apertar. O momento havia chegado. Helena, minha filha, Ricardo está em Florianópolis. Ele viu você e as crianças no parque no sábado passado. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés, memórias do dia do casamento invadindo sua mente como um filme em alta velocidade. Ele sabe? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim, e ele quer fazer parte da vida deles. Helena levantou-se bruscamente, suas mãos tremendo. Não, ele não tem esse direito. Não depois de tudo. Filha, sei que é difícil, mas... Difícil? Helena riu sem humor. Mãe, ele me abandonou no altar. Desapareceu sem explicações. Eu construí tudo isso sozinha. Agora ele acha que pode simplesmente voltar e fazer parte das nossas vidas? Naquele momento, um pequeno vulto apareceu na porta da cozinha. Era Marina. Seus olhos azuis, os olhos de Ricardo, arregalados de curiosidade. Mamãe, por que você está chorando? Helena enxugou rapidamente as lágrimas, forçando um sorriso para Marina. Não é nada, meu amor. A mamãe só está um pouquinho emotiva hoje. Como está seu irmão? Ele ainda está dormindo. Lucas está lendo historinha para ele, respondeu Marina, seus olhos perspicazes ainda estudando o rosto da mãe. Tem certeza que você está bem? Tenho sim, querida. Por que você não volta para junto dos seus irmãos? Daqui a pouco levo um chazinho para o Gabriel. Depois que Marina saiu, Helena voltou-se para sua mãe, sua voz agora um sussurro tenso. Por quanto tempo você sabia disso, mãe? Apenas desde sábado passado. Conversei com ele no café. Você conversou com ele? Helena interrompeu incrédula. Como pôde fazer isso sem me contar? Filha, precisava entender primeiro quais eram as intenções dele. Ricardo mudou. Não é mais aquele rapaz imaturo de 5 anos atrás. Helena caminhou até a janela, observando o movimento da rua enquanto tentava organizar seus pensamentos. O sol da manhã iluminava o pequeno jardim que ela havia plantado com as crianças, cada flor representando um momento feliz de sua nova vida. Uma vida que havia construído sem Ricardo. E quais são as intenções dele? Perguntou finalmente, sua voz mais controlada. Ele quer conhecer os filhos, fazer parte da vida deles, mas prometeu respeitar seu tempo, fazer as coisas do seu jeito. Uma risada amarga escapou dos lábios de Helena. Meu jeito? E qual seria esse jeito, mãe? Como se conta para 3 crianças de 5 anos que o pai que nunca conheceram decidiu aparecer depois de todo esse tempo? Antes que Dona Célia pudesse responder, o interfone tocou. Era Ricardo. Ele está aqui embaixo, disse Dona Célia, após atender. Quer conversar com você. Helena sentiu seu coração acelerar. Você deu nosso endereço a ele? Não, filha. Ele descobriu por conta própria. É dono de uma empresa de tecnologia, esqueceu? O pânico começou a tomar conta de Helena. Não estava pronta para esse confronto, não com as crianças em casa, não com Gabriel doente, não agora. Mande-o embora, sussurrou. Helena, mande-o embora, mãe. Não posso lidar com isso agora. Dona Célia suspirou, voltando ao interfone. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouviram a voz de Marina vindo do quarto. Mamãe, o Gabriel está chamando. Helena correu para o quarto dos trigêmeos, encontrando Gabriel sentado na cama, ainda com o rosto corado pela febre. Lucas estava ao seu lado, segurando um livro de histórias enquanto Marina ajeitava o travesseiro do irmão. Como você está se sentindo, meu amor? Perguntou Helena, sentando-se na beira da cama e tocando a testa do filho. Ainda quente, mas melhor, respondeu Gabriel com um pequeno sorriso. Mãe, quem é o homem que está sempre nos observando no parque? Helena sentiu seu sangue gelar. Que homem, filho? Aquele de terno que sempre está sentado no banco perto do balanço, explicou Marina. Ele tem um computador cheio de adesivos legais. E ele nos olha de um jeito estranho, completou Lucas, como se nos conhecesse. Helena trocou um olhar angustiado com sua mãe, que havia acabado de entrar no quarto.
As crianças eram mais observadoras do que imaginavam. Ele foi embora, disse Dona Célia baixinho, referindo-se a Ricardo. Mas o dano já estava feito. As perguntas haviam começado, e Helena sabia que não poderia mais adiar o inevitável. Seus filhos mereciam a verdade, ou pelo menos parte dela. Crianças, começou ela, sentando-se na cama de Gabriel com o coração aos pulos. Às vezes a vida nos traz surpresas que não esperávamos. E acho que chegou a hora de conversarmos sobre uma delas. É sobre nosso pai? Perguntou Marina diretamente, surpreendendo a todos com sua perspicácia. Helena sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos, mas desta vez não as conteve. Sim, meu amor, é sobre o pai de vocês. As 3 crianças se aproximaram mais, formando um pequeno círculo ao redor da mãe. Mesmo Gabriel, ainda febril, sentou-se mais ereto na cama, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Ricardo, fixos no rosto de Helena. E aquele homem do parque? Começou Lucas, deixando a frase no ar. Helena respirou fundo, buscando forças para as palavras que mudariam para sempre a vida de sua família. Sim, meus amores. Aquele homem é o pai de vocês. O silêncio que seguiu a revelação de Helena foi interrompido apenas pelo som distante do trânsito da rua. Marina foi a primeira a se manifestar, sua voz pequena carregada de curiosidade. Por que ele nunca veio nos ver antes? Helena sentiu seu coração apertar. Como explicar algo tão complexo para crianças de 5 anos? Como falar sobre medos, inseguranças e abandonos sem machucar seus pequenos corações? Às vezes, meus amores, os adultos cometem erros, grandes erros. Seu pai, ele não estava pronto para ser pai quando vocês nasceram. E agora ele está? Perguntou Gabriel, sua voz ainda rouca pela febre. Ele diz que sim, respondeu Helena, acariciando os cabelos do filho. Mas vamos precisar ter certeza disso, não é? Para proteger vocês. Lucas, que até então permanecera quieto, levantou seus olhos cheios de esperança. Podemos conhecer ele? Helena trocou um olhar com Dona Célia, que assistia à cena da porta do quarto, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. A avó assentiu levemente, um gesto de apoio à decisão que sua filha precisava tomar. Sim, meu amor. Mas vamos fazer isso devagar, com calma. Primeiro, o Gabriel precisa melhorar dessa febre. As crianças concordaram, cada uma processando a notícia à sua maneira. Marina já fazia 1000 perguntas sobre como era o pai. Gabriel permanecia pensativo, e Lucas começou imediatamente a fazer um desenho da família, agora com uma figura masculina adicional. Naquela noite, depois que as crianças finalmente dormiram, Helena sentou-se na varanda de seu apartamento, uma xícara de chá intocada em suas mãos. Dona Célia juntou-se a ela. Você fez a coisa certa, filha. Será, mãe? E se ele desaparecer de novo? E se machucar meus filhos como me machucou? Então estaremos aqui para protegê-los. Mas não podemos negar a eles o direito de conhecer o próprio pai. Helena pegou seu celular e, após alguns momentos de hesitação, digitou uma mensagem para o número que sua mãe havia lhe passado. Podemos conversar amanhã? Sem as crianças. Precisamos estabelecer algumas regras antes de qualquer coisa. A resposta foi quase imediata. Claro. Onde e que horas? Combinaram de se encontrar em uma cafeteria neutra, longe dos lugares que Helena frequentava com as crianças. Na manhã seguinte, depois de certificar-se que Gabriel estava melhor e deixar os trigêmeos sob os cuidados da avó, Helena dirigiu-se ao local do encontro. Ricardo já estava lá quando ela chegou, levantando-se nervosamente assim que a viu. 5 anos haviam se passado, mas o impacto de vê-lo ainda era forte. Os mesmos olhos azuis que ela via todos os dias em seus filhos, o mesmo porte elegante, embora agora com alguns fios grisalhos nas têmporas. Helena, ele começou, mas ela ergueu uma mão, interrompendo-o. Antes de qualquer coisa, preciso que você entenda uma coisa. Aquelas crianças são minha vida. Tudo o que fiz nos últimos 5 anos foi para protegê-las e dar a elas uma vida feliz. Se você está pensando em entrar na vida delas, precisa ter certeza absoluta de que não vai desaparecer novamente. Ricardo assentiu solenemente. Entendo completamente, e quero que você saiba que não sou mais aquele homem imaturo e covarde de 5 anos atrás. Prove, desafiou Helena.
Não com palavras, mas com ações. Estou disposta a permitir que você conheça os trigêmeos, mas será do meu jeito e no meu tempo. Qualquer coisa, respondeu ele rapidamente. Farei exatamente como você achar melhor. Helena tirou 3 fotografias da bolsa, retratos individuais dos trigêmeos, e as colocou sobre a mesa. Gabriel é o mais velho, por 5 minutos. É protetor e responsável, sempre cuidando dos irmãos. Marina veio em seguida, curiosa e perspicaz, nada escapa aos olhos dela. E Lucas, o caçula, é nosso artista, sempre desenhando e cantando. Ricardo pegou as fotos com mãos trêmulas, seus olhos marejados ao estudar cada detalhe dos rostos de seus filhos. Eles são perfeitos, sussurrou. São, concordou Helena. E é por isso que precisamos fazer isso direito. Vou marcar um encontro no parque este sábado. Será breve, apenas uma apresentação inicial. Depois, dependendo de como eles reagirem, podemos pensar nos próximos passos. Obrigado, Helena. Sei que não mereço essa chance. Não está fazendo isso por você, interrompeu ela, repetindo as mesmas palavras que sua mãe havia dito a ele. Estou fazendo pelos meus filhos. Eles merecem a oportunidade de conhecer o pai, mesmo que esse pai tenha demorado 5 anos para aparecer. Quando Helena se levantou para sair, Ricardo a chamou uma última vez. Helena, sinto muito. Por tudo. Ela parou por um momento sem se virar. Eu sei. Mas algumas coisas não podem ser consertadas com um simples pedido de desculpas. Sábado às 10 horas no parque. Não se atrase. Saindo da cafeteria, Helena sentiu um misto de apreensão e alívio. O primeiro passo havia sido dado. Agora, só o tempo diria se essa decisão traria cura ou mais dor para sua família. O sábado amanheceu com um céu excepcionalmente azul em Florianópolis. Helena acordou antes do nascer do sol, sua mente inquieta com os acontecimentos que estavam por vir. Na cozinha, encontrou os trigêmeos já despertos, uma raridade para um fim de semana. Mamãe, que roupa eu coloco? Perguntou Marina, já pela 3ª vez desde que acordara. Qualquer uma está boa, meu amor, respondeu Helena, tentando manter a naturalidade na voz. Mas tem que ser especial, insistiu a menina. Não é todo dia que a gente conhece nosso pai. A palavra pai ecoou pela cozinha, fazendo Helena sentir um aperto no peito. Gabriel, sempre sensível às emoções da mãe, aproximou-se e segurou sua mão. Não precisa ficar triste, mamãe. A gente ainda vai te amar do mesmo jeito. Helena abraçou o filho emocionada com sua maturidade precoce. Eu sei, meu amor. Mamãe só está um pouquinho nervosa. Lucas, que estivera quieto desenhando na mesa da cozinha, ergueu seu trabalho. Era um retrato da família, agora incluindo uma figura masculina de terno, exatamente como havia visto Ricardo no parque. Olha, mãe, agora sim está completo. Dona Célia, observando a cena da porta da cozinha, enxugou discretamente uma lágrima. Ver seus netos tão animados com a perspectiva de conhecer o pai era simultaneamente lindo e assustador. Às 9h45, chegaram ao parque. Ricardo já estava lá, segurando 3 embrulhos coloridos. Helena havia sido específica sobre não trazer presentes nesse primeiro encontro, mas aparentemente ele não conseguiu se conter. Oi, disse ele nervoso quando a família se aproximou. Eu sei que você disse para não trazer nada, mas... Tudo bem, interrompeu Helena, percebendo a ansiedade genuína em sua voz. Crianças, venham aqui. Os trigêmeos, que até então se escondiam parcialmente atrás da mãe, deram um passo à frente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Oi, disse Marina, sempre a mais corajosa. Eu sou a Marina. Você é mesmo nosso pai? Ricardo se ajoelhou para ficar na altura das crianças, seus olhos marejados. Sim, eu sou. E vocês não imaginam quanto tempo eu esperei por este momento. Mas por que demorou tanto? Perguntou Gabriel, sua voz séria. A pergunta direta pegou Ricardo de surpresa. Ele olhou para Helena, que observava tudo atentamente antes de responder. Porque eu cometi um erro muito grande. Às vezes, os adultos fazem escolhas erradas por medo. Eu tive medo de não ser um bom pai, de não saber cuidar de vocês direito. Mas agora, sei que o maior erro foi não ter tentado. Lucas, que até então permanecera em silêncio, aproximou-se mais. Você gosta de desenhar? Eu gosto muito. Gosto sim, respondeu Ricardo sorrindo.
Na verdade, quando eu tinha sua idade, também passava horas desenhando. Igual eu, exclamou Lucas, seus olhos brilhando. A tensão inicial começou a se dissipar gradualmente. Marina bombardeava Ricardo com perguntas sobre sua vida, seu trabalho, suas viagens. Gabriel, mais reservado, observava atentamente cada resposta, como se avaliando a sinceridade daquele estranho que era seu pai. Helena manteve-se um pouco afastada, permitindo que a interação fluísse naturalmente, mas sempre atenta a qualquer sinal de desconforto das crianças. Dona Célia permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio silencioso. Quando Ricardo finalmente entregou os presentes, 3 tablets de última geração, cada um com um aplicativo de desenho profissional instalado, Helena quis protestar, mas o brilho nos olhos dos filhos a fez reconsiderar. São para vocês desenharem, fazerem suas lições e, quem sabe, mandarmos mensagens de vez em quando? Sugeriu ele, olhando hesitante para Helena, que assentiu levemente. Obrigado, disse Gabriel, surpreendendo a todos, ao dar um rápido abraço em Ricardo. Foi um gesto breve, quase tímido, mas carregado de significado. Marina e Lucas seguiram o exemplo do irmão, transformando o momento em um abraço coletivo que fez Ricardo deixar escapar algumas lágrimas. Não chora, disse Marina, limpando uma lágrima do rosto do pai com sua pequena mão. Agora você não precisa mais ter medo. Aquelas palavras simples, ditas com a sabedoria única das crianças, tocaram fundo no coração de todos os presentes. Helena sentiu suas próprias defesas começarem a fraquejar ao ver a conexão natural que começava a se formar entre pai e filhos. Quando chegou a hora de ir embora, os trigêmeos não queriam partir. Podemos ver ele de novo? Perguntaram em coro. Sim, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Ricardo se despediu com o coração mais leve do que chegara. Antes de partir, aproximou-se de Helena. Obrigado por essa chance. Você fez um trabalho incrível com eles. Fiz o que tinha que fazer, respondeu ela, mas sem a dureza habitual em sua voz. Enquanto voltavam para casa, os trigêmeos tagarelavam animadamente sobre o encontro, fazendo planos para os próximos. Helena os ouvia com um misto de alegria e apreensão, rezando silenciosamente para que Ricardo não os decepcionasse novamente. O primeiro passo havia sido dado. Um novo capítulo estava começando na vida daquela família. E embora o futuro fosse incerto, havia esperança no ar. Uma esperança que brilhava nos olhos de 3 crianças que finalmente conheceram seu pai. As semanas que se seguiram ao primeiro encontro trouxeram mudanças sutis, mas significativas, na rotina da família. Os tablets que Ricardo havia dado às crianças se transformaram em uma ponte de comunicação. Todas as noites, antes de dormir, os trigêmeos faziam questão de mandar desenhos, fotos ou mensagens de áudio para o pai. Helena observava essa interação com cautela, sempre verificando as mensagens trocadas, mas não podia negar que Ricardo estava se esforçando para construir uma relação genuína com cada um dos filhos. Ele respondia a cada desenho de Lucas com comentários detalhados e incentivadores, discutia os livros que Marina estava lendo e conversava sobre jogos de estratégia com Gabriel. Ele está diferente, comentou Dona Célia uma noite, enquanto ajudava Helena a organizar a cozinha após o jantar. Mais maduro, mais centrado. Ainda é cedo para ter certeza, mãe, respondeu Helena, mas sua voz já não carregava a mesma desconfiança de antes. Os encontros no parque tornaram-se semanais. Ricardo nunca se atrasava. Sempre chegava alguns minutos antes, carregando não mais presentes caros, mas pequenas lembranças significativas. Um livro especial para Marina, um novo conjunto de lápis para Lucas, um jogo de xadrez para Gabriel. Em um desses sábados, enquanto as crianças brincavam no playground, Ricardo aproximou-se de Helena com um envelope na mão. Preciso te mostrar uma coisa, disse ele hesitante. São os papéis do processo de reconhecimento de paternidade. Já dei entrada, mas quero fazer tudo do jeito que você achar melhor. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que agora? Porque quero fazer tudo certo desta vez. Quero que eles tenham meu nome, meus direitos, minha proteção. Não por obrigação, mas porque é o que eles merecem. Naquele momento,
Marina correu até eles, interrompendo a conversa. Pai, vem ver! O Lucas desenhou nossa família inteira no chão com giz. O pai saiu tão naturalmente dos lábios de Marina que ambos ficaram surpresos. Era a primeira vez que qualquer um dos trigêmeos usava a palavra. No desenho de Lucas, feito com giz colorido no calçamento do parque, havia 7 figuras. Helena, Dona Célia, os 3 irmãos, Ricardo, e entre todos eles, um grande coração vermelho. É nossa família, explicou Lucas orgulhoso. Diferente, mas ainda assim uma família. Gabriel, que observava tudo de perto, acrescentou. Mesmo que a gente não more todos juntos como nas outras famílias. Ricardo se ajoelhou ao lado dos filhos, emocionado. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que a gente constrói do nosso jeito. Helena sentiu algo mudar dentro de si naquele momento. Vendo Ricardo com as crianças, percebeu que o homem à sua frente realmente não era mais aquele que a havia abandonado 5 anos atrás. O tempo e as circunstâncias haviam transformado a ambos. Mais tarde naquele dia, após colocar as crianças para dormir, Helena encontrou um envelope embaixo de sua porta. Dentro havia uma carta de Ricardo. Helena, sei que palavras não podem apagar o passado, nem compensar os anos perdidos, mas quero que saiba que cada momento com nossos filhos tem me ensinado o quanto fui tolo ao fugir das minhas responsabilidades. Você criou 3 seres humanos incríveis, com valores e amor que só uma mãe extraordinária poderia proporcionar. Não estou aqui para tentar recuperar o que perdemos como casal, mas para ser o pai que nossos filhos merecem. Peço apenas a chance de continuar fazendo parte da vida deles, de aprender com você como ser um pai melhor a cada dia. Se você permitir, gostaria de estabelecer uma pensão para as crianças. Não porque precisem, sei que você sempre deu conta de tudo sozinha, mas porque é minha responsabilidade e desejo contribuir com o futuro deles. Obrigado por não ter deixado que meu erro do passado impedisse nossos filhos de terem um pai hoje. Ricardo, Helena dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a na gaveta onde mantinha as recordações importantes dos trigêmeos. Pela primeira vez em 5 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo no final. Na semana seguinte, ela procurou seu advogado para discutir os termos do reconhecimento de paternidade e da guarda compartilhada. Não seria um processo fácil, mas era o começo de um novo capítulo na história daquela família não convencional. O processo de guarda compartilhada avançava com surpreendente tranquilidade. Ricardo havia concordado com todas as condições estabelecidas por Helena. As crianças continuariam morando com a mãe, mas ele poderia vê-las regularmente, participar das atividades escolares e passar alguns fins de semana com elas. A primeira vez que os trigêmeos visitaram o apartamento do pai foi um momento marcante. Ricardo havia preparado um quarto especial para eles, com 3 camas personalizadas. Uma com estantes para os livros de Marina, outra com uma prancheta de desenho para Lucas e a terceira com um pequeno telescópio para Gabriel, que havia desenvolvido recentemente um interesse por astronomia. Vocês podem decorar do jeito que quiserem, disse Ricardo, observando os filhos explorarem o espaço com olhos brilhantes. Este é o quarto de vocês. Marina imediatamente começou a planejar onde colocaria seus livros, enquanto Lucas já fazia esboços de murais que queria pintar nas paredes. Gabriel, mais contido, aproximou-se do pai com uma pergunta que carregava consigo há semanas. Por que você foi embora naquele dia? O dia do casamento com a mamãe. O silêncio caiu sobre o quarto. Até Marina e Lucas pararam suas atividades, atentos à resposta que viria. Ricardo sentou-se na beira de uma das camas, convidando os filhos a se juntarem a ele. Eu era uma pessoa muito diferente naquela época, começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Tinha medo de não ser bom o suficiente, de não saber ser um bom marido, um bom pai. Em vez de conversar sobre esses medos com sua mãe, escolhi fugir. Foi o maior erro da minha vida. Mas agora você não tem mais medo? Perguntou Marina. Ainda tenho alguns medos, admitiu Ricardo. Mas aprendi que fugir dos medos só faz eles ficarem maiores. Hoje sei que o amor que sinto por vocês é muito mais forte que qualquer medo. Lucas, que havia permanecido pensativo, levantou-se e foi até sua mochila.
Voltou com um desenho. Mostrava Ricardo e Helena, jovens, no dia do casamento que não aconteceu. A vovó me mostrou uma foto antiga, explicou ele. Desenhei como eu imaginei que foi. Ricardo segurou o desenho com mãos trêmulas. A sensibilidade artística de Lucas havia captado perfeitamente a esperança e o amor que existiam naquele dia, antes que tudo desmoronasse. Sua mãe estava linda naquele dia, disse ele com voz embargada. E eu fui um tolo por não ter percebido a sorte que tinha. Mas agora você pode consertar as coisas, disse Marina com a sabedoria que só as crianças possuem. Não com a mamãe, porque ela disse que algumas coisas não têm conserto, mas com a gente. Ricardo abraçou os 3 filhos, sentindo uma mistura de gratidão e arrependimento. É exatamente isso que pretendo fazer, todos os dias da minha vida. Naquela noite, quando Helena veio buscar as crianças, encontrou uma cena que jamais imaginou ver. Ricardo sentado no chão do quarto, rodeado pelos trigêmeos, ajudando Lucas a desenhar, enquanto Marina lia em voz alta e Gabriel montava um quebra-cabeça do sistema solar. "Mamãe!" exclamou Marina ao vê-la. "Podemos ficar só mais um pouquinho? O pai está nos ensinando a fazer sombras nos desenhos." Helena hesitou por um momento, mas ao ver a felicidade genuína nos rostos de seus filhos, assentiu. "Só mais meia hora", concordou, surpreendendo a si mesma com a facilidade da decisão. Ricardo levantou-se, aproximando-se dela com um envelope. "Os papéis da pensão e do plano de saúde dos meninos", explicou. "Já está tudo regularizado e também abri uma conta poupança para cada um deles para a faculdade." "Obrigada", respondeu Helena, percebendo que pela primeira vez não sentia amargura ao aceitar a ajuda de Ricardo. "Eles parecem felizes." "Estão", confirmou ele, observando os filhos. "E prometo que farei tudo para que continuem assim." Antes de ir embora, Gabriel surpreendeu a todos ao perguntar: "Podemos fazer um jantar todos juntos qualquer dia? Com a vovó também?" Helena e Ricardo trocaram um olhar hesitante. Era um grande passo, mas talvez fosse hora de dar mais esse passo em direção à normalidade, pelo bem das crianças. "Pode ser", respondeu Helena suavemente. "Vamos combinar um dia." Enquanto deixavam o apartamento de Ricardo, Helena percebeu que o peso que carregava há 5 anos estava, aos poucos, se transformando em algo diferente. Não era perdão, ainda não, mas talvez fosse o começo de uma aceitação, de uma nova forma de família que estava se construindo, não sobre as ruínas do passado, mas sobre as possibilidades do futuro. O jantar em família aconteceu numa noite agradável de primavera, 6 meses após o primeiro reencontro no parque. Helena escolheu fazer o evento em sua casa, seu território seguro, onde os trigêmeos se sentiriam mais à vontade e ela teria mais controle sobre a situação. A mesa da sala foi estendida para acomodar todos: Helena, Ricardo, Dona Célia e os trigêmeos. Lucas havia feito questão de criar cartões com o nome de cada um, decorados com pequenos desenhos personalizados: um livro para Marina, estrelas para Gabriel, pincéis para si mesmo, flores para a mãe, um relógio para o pai, simbolizando o tempo recuperado, e um coração para a vovó. "Está tudo perfeito", disse Ricardo ao chegar, carregando uma travessa de lasanha. "Lembrei que era sua preferida", explicou para Helena, que não pôde evitar um pequeno sorriso ao perceber que ele havia guardado esse detalhe por todos esses anos. Durante o jantar, a conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente. Os trigêmeos dominavam a maior parte do diálogo, compartilhando histórias da escola, seus sonhos e planos. Marina falou sobre seu desejo de ser escritora, Gabriel sobre sua fascinação crescente por astronomia e Lucas sobre as aulas de arte que Ricardo havia começado a pagar para ele. "Semana que vem é a reunião de pais na escola", comentou Gabriel entre uma garfada e outra. "Vocês dois vão?" Helena e Ricardo trocaram um olhar rápido antes de ela responder. "Se seu pai puder, acho que seria bom." "Farei questão de estar presente", garantiu Ricardo. "Inclusive, tem uma coisa que eu gostaria de conversar com todos." Ele tirou do bolso 3 pequenos envelopes coloridos e entregou um para cada criança. Dentro, havia convites para a inauguração do novo projeto da Monteiro Tech, um centro cultural com biblioteca, planetário e espaço para exposições de arte. "Quero que vocês sejam meus convidados de honra", explicou Ricardo. Na verdade,
Muito desse projeto foi inspirado em vocês. A biblioteca terá o nome de Marina, o planetário de Gabriel e a galeria de arte de Lucas. Os olhos dos trigêmeos brilharam de emoção. Verdade? Perguntou Marina incrédula. Verdade, confirmou Ricardo. E tem mais. Quero criar um programa de bolsas de estudo para crianças que não podem pagar por aulas de arte, música ou ciências. O que acham? Igual você fez comigo nas aulas de desenho? Perguntou Lucas. Exatamente, para que outras crianças também possam realizar seus sonhos. Helena observava a cena com um misto de emoções. O Ricardo à sua frente era tão diferente daquele que a havia abandonado. Tinha propósito, maturidade, um desejo genuíno de fazer a diferença. Podemos ajudar a escolher os livros da biblioteca? Perguntou Marina, já empolgada com a possibilidade. Claro que sim. Quero que vocês participem de tudo. Dona Célia, que até então observava tudo em silêncio, levantou sua taça. Acho que isso merece um brinde. A família que somos hoje, não a que poderíamos ter sido. Todos ergueram seus copos, os adultos com vinho, as crianças com suco, num momento de celebração que simbolizava muito mais que um simples jantar. Depois que as crianças foram dormir, Helena encontrou Ricardo na varanda observando a cidade iluminada. Você realmente mudou, disse ela, quebrando o silêncio. Graças a eles, respondeu ele, voltando-se para encará-la. E a você que os criou tão bem, que os ensinou a terem um coração aberto o suficiente para me aceitar de volta. Sabe, começou Helena, escolhendo suas palavras com cuidado, por muito tempo, achei que o dia em que você me abandonou tinha sido o pior da minha vida. Hoje percebo que foi apenas o começo de uma jornada diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Você acha que um dia vai conseguir me perdoar? Helena sorriu suavemente. Já perdoei, Ricardo. Não pelo que fez comigo, mas pelo pai que está se tornando para nossos filhos. É um processo, mas estamos no caminho certo. Naquele momento ouviram um barulho vindo do quarto das crianças. Era Lucas que havia levantado para buscar água e agora os observava da porta. Vocês vão voltar a namorar? Perguntou ele sonolento. Helena e Ricardo riram juntos pela primeira vez em anos. Não, meu amor, respondeu Helena, indo até o filho. Mas somos amigos agora, uma família diferente, lembra? Igual no meu desenho? Exatamente igual no seu desenho, confirmou Ricardo. Enquanto Helena levava Lucas de volta para a cama, Ricardo permaneceu na varanda, refletindo sobre como a vida dava voltas. 5 anos atrás, havia fugido por medo do compromisso, das responsabilidades, do futuro. Hoje, estava ali, parte de uma família não convencional, mas repleta de amor e possibilidades. No quarto dos trigêmeos, 3 pequenas respirações compassadas enchiam o ambiente de paz. Na parede, um novo desenho de Lucas mostrava sua família ampliada, não mais dividida entre o antes e o depois, mas unida pelo amor que transcende erros e acertos. Helena voltou à varanda, encontrando Ricardo pronto para partir. Obrigado pelo jantar, disse ele. E por tudo mais. Até sábado no parque? Perguntou ela. Até sábado no parque, confirmou ele, sorrindo. Enquanto observava Ricardo partir, Helena pensou em como a vida tinha seus próprios planos, diferentes dos que sonhamos. Às vezes, é preciso que tudo se quebre para que algo novo e mais forte possa surgir das peças reorganizadas. Na mesa da sala, os cartões de lugar feitos por Lucas ainda estavam dispostos, cada um contando uma parte da história daquela família que encontrou seu próprio jeito de ser feliz. Não era um final de conto de fadas tradicional, mas era real, verdadeiro e, acima de tudo, cheio de amor.